divino Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá para a nossa primeira formação desse dia. Um tema bem interessante foi proposto para esse primeiro momento, onde nós iremos falar do papel especial de Nossa Senhora nos finais dos tempos. Eu queria começar, eu achei interessante esse assunto para que nós possamos entender por que nós nos consagramos, né? Por que eu me consagrei ou por que eu vou me consagrar? Qual a finalidade disso? Porque todo mundo está fazendo? Não seria isso, né? Lógico que sempre tem um incentivo de alguém, né? Alguém que você olhou e viu que se consagrou e a vida daquela pessoa, né? Mas vai muito mais além disso, né? Se consagrar a Nossa Senhora. E quando nós falamos desse papel especial de Nossa Senhora nos finais dos tempos, eu quero, até mesmo antes de entrar especificamente nessa questão, quero trazer algumas coisas, né? Gente, nós não temos noção do que é esse livrinho, né? O meu eu ganhei da Fraternidade no Caminho, eles encaparam, né? Tá todo bonito com Nossa Senhora de La Salete. O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Que livro é esse? São Luís, quando está escrevendo esse livro, ele tem uma visão de demônios que com os seus dentes diabólicos queria destruir o livro, ou pelo menos sepultar este livro em um baú para que ele caísse no esquecimento. A profecia de São Luís se concretizou. O tratado ficou 130 anos escondido. Alguém pode pensar assim: Hélio Maria, se o tratado é esse livro extraordinário que você está falando, por que Deus permitiu com que o diabo escondesse o tratado por 130 anos? Eu diria, que bom que Deus permitiu isso. Deus permitiu com que essa preciosidade fosse escondida para nos mostrar, gente, que o diabo não quer que esse livro chegue em nossas mãos. Porque se verdadeiramente nós lermos esse livro, e se verdadeiramente a gente lutar para cumprir o que está neste livro, olha, né? Nós não temos noção da graça que vai ser no mundo. O fato do demônio esconder esse livro nos mostra o quê? O pavor que ele tem desse livro. Olha a imagem de São Luís, né? Quem São Luís está pisando ali? No demônio. O que o demônio tem na mão? O tratado que ele quis esconder. São Luís é um santo extraordinário. Só algumas 3 imagens nós temos na igreja que estão pisando no demônio. A Virgem Maria, lógico, São Miguel e São Luís, nem mais um outro, né? São Luís, pelo fato de ser tão próximo, tão íntimo da Virgem Maria, daquela que é terror dos demônios, São Luís também se tornou para o demônio um terror. Se nós fôssemos, vamos aqui pegar a frase de São João da Cruz, lógico que ele fala de Deus, mas vamos levar para Nossa Senhora, né? São João da Cruz diz o que? O diabo teme a alma unida a Deus como ao próprio Deus. Vamos, como é que fala? Quando você copia a frase, né? Parafrasear. Isso. Aí ainda bem que nós temos professor aqui, né? Eu estudei, gente, roubava a prova, colava, era terrível, né? Agora eu pago um preço às vezes, né? Então veja, vamos pegar a frase dele e adaptar para Nossa Senhora. O diabo teme a alma unida a Nossa Senhora, como se fosse a própria Virgem Maria. Os escravos, se verdadeiramente nós vivemos o que devemos viver,
nós seremos terror para os demônios. Esse livro, eu quero contar uma história de uma mística da igreja chamada Martha Ruban. Martha Ruban viveu 40 e pouco, ou foi 50 e poucos anos, crucificada numa cama. Ela tinha uma doença. O seu único alimento era a Eucaristia. Você imagina a pessoa viver anos e anos, o único alimento que ela tinha era a Eucaristia. Uma mulher santa, mística, a um tal ponto, só para vocês terem noção, algumas crianças brincando perto da casa dela, falaram assim: vamos lá visitar a louca. Todo santo é chamado de louco, né? Quando entraram na casa, a Marta olhou para aqueles meninos e falou: por que vocês estavam me chamando de louca? Saíram correndo. Nossa, quem falou para ela, né? É porque é santa. Mas eu estou contando isso só para enfatizar o que eu quero dizer agora. Os parentes de Marta foram visitá-la. Deitada na cama, do lado da cama dela tinha uma cabeceira. E ali, né? Ali do lado ali, tinha um livro. Então pegaram o livro e olharam e falaram: Marta, que livro é esse? Quem te deu esse livro? Vocês estão preparados para ouvir? Ela disse que a Virgem Maria apareceu para ela e deu para ela esse livro. Você conhece alguma aparição que Nossa Senhora apareceu e deu livros para alguém? Era o início da vida espiritual dela. No início da vida dela, quando ela ainda estava se santificando por meio daquela doença, ela entendeu que a escravidão de amor ajudaria para com que ela passasse por tudo aquilo que Deus queria com que ela passasse, né? Mas eu estou contando isso para vocês verem, gente, que livro extraordinário é esse. Agora eu vou brincar, mas falando sério, né? Essa é a minha forma, às vezes, de exortar, tentar exortar carinhosamente por amor. Então não vamos fazer do tratado o que o diabo fez. Tem consagrados que comprou o tratado, se consagrou talvez 5, 6 anos e nunca mais leu o tratado. O tratado está sepultado numa gaveta. Olha, quanto mais ler o tratado, mais nós queremos crescer na nossa consagração. Quando vai renovar, São Luís fala: nem precisa fazer os 12 dias preliminares, vai direto para a primeira, segunda, terceira semana. São Luís fala isso, com todo respeito ao nosso Pai, né, que nos inspirou a escravidão de amor. Eu sei que eu não sou ninguém, mas eu aconselho o seguinte: fazer todo o exercício direitinho, os 12 dias preliminares, porque na época de São Luís, o povo era muito mais convertido do que hoje. As seduções no mundo não eram como hoje. Então os 12 dias preliminares é extraordinário. Por quê? Porque é o desapego do mundo. Eu acrescentaria: ler o tratado todo ano. Porque tem coisas nesse livro, os senhores vão prestar atenção a partir disso. Toda vez que vocês lerem o tratado, vocês vão se deparar com algo que na primeira, segunda, terceira leitura nós não tínhamos nos deparado. Gente, às vezes quando vai vindo a frieza, basta eu folhear algumas coisas que eu marquei no tratado, meu coração parece que inflama novamente. Então, um livro muito bom. Porém, quando o tratado ficou escondido, perdeu-se algumas páginas, né? Hoje nós conhecemos como o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Mas qual foi o nome que São Luís pensou para esta obra? Não foi tratado. O nome que São Luís pensou para esta obra, gente, é Preparação para o Reino de Cristo. Preparação para o Reino de Cristo. Aí eu te pergunto: por que você se consagrou? Simplesmente para colocar uma corrente no braço? Não sou contra isso, tá? É bom que se use. Mas vai além disso. A maior missão do escravo de amor é preparar. Preparar o que, Maria?
a segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo. Para isso nos consagramos. Então, aqui no parágrafo 49 do tratado, nós temos como subtítulo isso: o papel especial de Maria nos finais dos tempos. Vamos trazer algumas outras coisas ainda antes de entrar aqui. O que São Luís falava? São Luís diz, por exemplo, no parágrafo 50, que nos finais dos tempos, Deus revelará a obra-prima de suas mãos, e que Maria Santíssima iria brilhar como jamais brilhou, em graça e misericórdia para os seus filhos, mas como terror para os demônios. Parágrafo 55 do tratado, São Luís vai dizer que nos finais dos tempos a Virgem Maria deve ser mais conhecida, amada e honrada. É daí que nós tiramos o lema. Então, muito bem disse a Fabiana ontem, não é uma realidade só da comunidade, é todo escravo que tem que fazer isso, não é? Mas veja, quando que aconteceria essas coisas? Diz São Luís que seria no finais do que? Dos tempos. Ô Hélio Maria, então nós estamos nos finais dos tempos? Vou usar uma coisa que eu vi o Padre Paulo Ricardo falando: se não estamos, estamos no ensaio real, não é? Porque está bem parecido, né? Finais dos tempos não quer dizer que o mundo vai acabar amanhã, até porque 1000 anos para nós é um dia para Deus, né? Mas eu não tenho dúvida de que nós estamos nos finais dos tempos. E São Luís fala que Nossa Senhora cresceria principalmente aí. Aí eu vos pergunto, gente, já pararam para pensar que nós estamos vivendo uma época em que mais se fala de Nossa Senhora? Olha, eu estou com 19 anos pregando o Evangelho. Quantas brigas eu não arrumei lá atrás, exortando os músicos católicos que o CD era de dar dó se tivesse uma música para Nossa Senhora. Hoje você pega um CD que às vezes é todo dedicado à Virgem Maria. É a época que mais se fala de Nossa Senhora, é a época que mais se canta para Nossa Senhora. Gente, veio a pandemia, não é? Quando Deus permite o mal, Deus não permite o mal, se desse mal Ele não tirasse um bem maior. Com a pandemia, através do Instituto Hesse, de Frei Gilson Lopes, outros movimentos também, uma multidão de pessoas começaram a fazer o quê? Rezar o rosário. A rezar o rosário, né? Quando? Que horário é isso? Madrugada. Quando eu estive lá no Instituto Hesse, eu conversando com a irmã, aí ela dizia assim: nós estamos nos finais dos tempos, né? Eu falei: lógico que estamos. Quando eu vi as senhoras, Frei Gilson, colocando mais de 300.000 pessoas para rezar o rosário de madrugada, eu falei: com certeza Jesus está voltando. Eu fiquei espantado de ver isso, não é? Está entendendo que nós estamos vivendo essa época? As pessoas às vezes falam bem assim: ah, eu queria ter vivido em outra época, Alexandre. Eu falo assim: eu não queria ter nascido em época nenhuma. Eu sou feliz em viver na época em que São Luís suspirava escrevendo o tratado, dizendo assim: ah, quando chegará o feliz tempo de Maria? Quando chegará o feliz tempo em que os homens respirarão a Virgem Maria como respira o ar? Quando chegará o feliz tempo em que os homens serão uma cópia viva de Nossa Senhora? Não nascemos na época errada, nascemos na época certa. Vivemos no tempo da Virgem Maria. Não sei quando se dará o Imaculado Coração da Virgem Maria, mas de uma coisa eu sei: o Imaculado Coração da Virgem Maria passa por nós, pelos nossos sofrimentos, pelas nossas lágrimas, para que o retiro desse aconteça, pela sua luta para viver a consagração. Passa por nós. Eu estou diante de pessoas que contribuíram e que vão contribuir ainda mais para que o triunfo do Imaculado Coração da Virgem Maria aconteça. Então, nos finais dos tempos, e nós estamos vivendo essa época, e aí qual é o papel especial dela? São Luís começa:
Por meio de Maria começou a salvação no mundo, e é por meio dela que deve consumar. A salvação começa por ela. Se a perdição começou em Eva e é consumada em Adão, a salvação começa na nova era. Por isso São Luís no tratado vai citar São João Damasceno: ser vosso devoto à Virgem Maria é uma arma de salvação. Em Fátima, o que ela disse, né? A gente olha para Fátima, meu Deus, que mensagem assustadora. Não importa o que vai acontecer de ruim, não é o mais importante da mensagem de Fátima. O mais importante é que ela vai falando: olha, acontecerá isso, acontecerá aquilo. Mas qual é a mensagem mais importante de Fátima? Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Então ela tem um papel especial. O papel especial dela, né? A salvação começa com ela e a salvação vai ser consumada por ela. Mais na frente São Luís vai dizer o seguinte: a primeira vinda gloriosa de nosso Senhor se deu como? Por meio dela. E a segunda vinda gloriosa também será por meio dela. Jesus veio a primeira vez por ela, e a segunda vinda gloriosa, diz São Luís, também será por meio dela. Então, por isso, nos finais dos tempos, Nossa Senhora deve ser mais conhecida, amada e honrada. Parágrafo 13 do tratado: quando o reino de Jesus tomar o mundo, será uma consequência do reino de Maria. O que São Luís sempre dizia? Para que venha o reino de Cristo, venha o reino de Maria. Ainda ali no parágrafo 13 do tratado, ele vai dizer: Jesus Cristo não é suficientemente conhecido, porque a Virgem Maria é desconhecida. Nós queremos que, até os protestantes, queremos que Jesus reine, Ele é o único Senhor, e acha que Nossa Senhora vai impedir com que aconteça o senhorio de Jesus. Engana-se ele, porque no parágrafo 1 do tratado, São Luís diz: foi por intermédio da bem-aventurada Virgem Maria que Jesus veio ao mundo, e é também por meio dela que Ele deve o quê? Reinar. Para que o senhorio de Jesus aconteça, os protestantes não entendem isso, Nossa Senhora é necessária. Por meio dela Ele deve reinar no mundo. Vamos trocar a palavra mundo por cada um de nós. É por meio dela que Jesus também vai reinar em nós. Então, o triunfo do Imaculado Coração da Virgem Maria nada mais é do que ver Jesus reinando como único e Senhor, soberano de nossas vidas. Então ela tem esse papel de preparar a segunda vinda gloriosa. Então aqui dentro desse contexto, a partir do parágrafo 49 que nós estamos pegando, um pouquinho mais para frente, São Luís vai falar de uns apóstolos. Seriam os apóstolos dos últimos tempos. Os apóstolos dos últimos tempos, eles iriam fazer o quê? Eles iriam trovejar contra o pecado. Eles lançariam brados contra o mundo. Viveriam no deserto, seriam pessoas pobres, simples, né? Pobre aqui no sentido do desapego, né? Não temerão nenhum mortal na face da terra, por mais perigoso que fosse. Vocês pegam aí, quem são os pregadores que falam a verdade? O que eles são de Nossa Senhora? Consagrados. São Luís fala que os escravos, apóstolos dos últimos dias, os escravos, derramariam a chuva da palavra de Deus nos quatro cantos da terra. Vocês não percebem que isso está acontecendo? Vamos pegar aqui algumas pessoas que viajam, não só o Brasil. Quem conhece a Irmã Zélia? O que a Irmã Zélia é de Nossa Senhora, gente? Escravo. Vocês tudo acompanham o Instituto Hesed. O que eles são de Nossa Senhora? Escravo. Quem aqui não aprende a amar a igreja através do Padre Paulo Carlos, não é verdade? O que ele é de Nossa Senhora? Escravo. Quem aqui nunca aprendeu algo de doutrina com o professor Felipe Aquino, hein? O que ele é de Nossa Senhora? Escravo.
O que que Monsenhor Jonas, eu ia falar era, mas não é, né? Porque mesmo depois que partimos desta vida, olha que alegria, hein? A gente ser salvo, no céu ainda serei escravo dela. O que que ele é de Nossa Senhora? Escravo. Frei Gils, escravo. Hélio Maria. Moisés Rocha, escravo. Anderson Reis. Todo esse povo que está por aí, irmão Trovão, Celino, todo esse povo que está por aí, evangelizando, todos eles têm uma característica: a santa escravidão de amor. Percebe como o tratado ele se concretiza, né? Lógico que isso não será fácil. São Luís diz o que a palavra de Deus diz. São Paulo diz que nós somos um só corpo com Cristo. E um corpo tem vários membros, não é? São Luís fala que membro seria dentro da igreja o escravo. Não sei se vocês lembram dessa parte. São Luís fala que os escravos seriam o calcanhar, que é um membro pequeno e despercebido. Ninguém percebe o calcanhar, não sei quando o bicho está rachado, que aí você não queria que ninguém visse, né? O calcanhar, quando você está andando todo dia, você está fazendo o quê? Ele está sendo pisado. É muito natural o escravo ser pisado. É muito natural o escravo ser humilhado. Não é? A gente já experimenta isso na nossa vida. Porém, o calcanhar ele tem uma função extraordinária. O calcanhar, qual é a função dele? Ele é o que dá o suporte. Não que Deus precise de nós, porque é promessa dele que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas quem tem sido os suportes da igreja? Os escravos de amor. São Luís fala que com o calcanhar a Virgem Maria vai esmagar o mundo. Então, o que Deus quer de mim? Eu quero que os senhores, ao ir embora hoje daqui com isso, o que Deus quer de mim? Com a minha consagração. Hélio Maria, eu não sei pregar, gente. Pregar não é a coisa mais importante. Se os senhores lerem um livro chamado Alma de Todo Apostolado, se salva muito mais rezando do que pregando. Santa Teresinha do Menino Jesus vivia no Carmelo. O sonho dela era ser missionária para poder falar de Nossa Senhora de Jesus, né? Vivia enclausurada, mas ela é a padroeira de todos os missionários. Por quê? Porque a oração ela salva muito mais. Eu não sei pregar, prega com a vida. Eu não sei falar de Deus, mas você sabe rezar o texto, sabe rezar o rosário. Então o escravo, gente, talvez os senhores ainda não tinham esta dimensão, né? Mas o escravo ele deu tudo a Nossa Senhora. São Luís fala no tratado, né? Que nós vamos dar a Nossa Senhora essa consagração, até algo que na vida religiosa não pede. Na vida religiosa não se pede com que o religioso, a religiosa, entregue também a Deus o que é espiritual. Às vezes entrega coisa externa, né? Voto de pobreza, obediência, castidade. Mas São Luís fala que nesta consagração nós vamos abrir mão até dos valores de nossas boas obras. Toda vez que você rezou o rosário, você ganha algo que a igreja chama de tesouro espiritual. Lembra quando Jesus dizia: não ajunteis para vós tesouros aqui na terra? Olha, você comungou, você ganhou tesouros espirituais. Você rezou o rosário, você ganhou tesouros espirituais. Você adorou o Santíssimo, você ganhou. Você leu a palavra, você ganhou. E esses tesouros espirituais, até disso nós abrimos mão e nós damos a quem, gente? A Nossa Senhora. Uma parte ela guarda, né? Porque os méritos, existem os méritos que são transferíveis e tem mérito que não pode ser transferível.
O que não é transferível, ela guarda. O que é transferível, ela transfere para a salvação das almas, né? Como quer, quando quer, para a maior glória de Deus. Um escravo muitas vezes é acusado de não ter caridade, né, Alexandre? Quantas vezes vocês não têm caridade, vocês não têm amor? Por quê? Porque às vezes é uma pregação mais dura, uma pregação mais forte. Mas o que é o amor? O que é a caridade? Jesus diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que faz o quê? Do que aquele que dá a vida. O escravo deu a vida. A escravidão de amor resolve a queixa de Nossa Senhora em Fátima. Qual foi a queixa dela em Fátima? Muitas almas vão para onde? Para o inferno, porque não há quem ora e se sacrifica por essas almas. Almas que deveriam ir para o inferno, não vai, sabe por quê? Porque você abriu mão do valor de suas boas obras. E nós não temos noção do que é a salvação de uma alma. Santo Agostinho diz: a salvação de uma alma é mais bela, essa obra é mais bela do que a criação do mundo. Então o escravo contribui para a salvação da humanidade, não é? Consagração é sinônimo de sacrifício. A missa é o sacrifício. Quando que o sacrifício acontece? Na hora da consagração. Dizer que sou consagrado quer dizer que estou me sacrificando. Estou me sacrificando pela minha salvação, da minha casa, da minha família, de gente que nós nem sequer conhecemos. Então a consagração é esta dimensão. Abrimos mão de tudo, até dos tesouros espirituais. E aqui tem uma coisa belíssima que eu quero usar uma linguagem muito simples para a gente entender. No mundo perigoso que nós vivemos hoje, o pessoal se preocupa em fazer uma coisa. Por exemplo, quem tem um carro procura fazer o que para esse carro? Não perder. Seguro. Seguro. Tem gente que faz até seguro de vida. Gente, não tem um seguro de vida melhor do que a escravidão também. Porque quem vai cuidar melhor dos tesouros espirituais? Os senhores mesmos ou Nossa Senhora? Nós somos vasos de barro, não é? Frágeis. Se eu querer guardar o tesouro, eu vou perder. Não é melhor ela guardar para mim? Ela é o maior seguro de vida. Porque assegurar a vida aqui não é nessa vida que passa, não é? Mas diz algo em relação à salvação eterna. Então os escravos sim vai ser pisado, né? Vocês não têm noção, teve um lugar que já arrancaram o microfone da minha mão. O padre falou: não escuta esse menino não, que ele é louco. Poderia ter desistido, parado de pregar, mas nunca, pai. De vezes na minha diocese, né? Fiquei mais de 4 anos proibida, não podia pregar em nenhum grupo de oração da minha diocese. De padres que passaram pela minha paróquia que faltava dizer meu nome na homilia. Cuidado com esse povo que fica viajando para pregar, que aparece na televisão. Eu falei: o único que faz isso aqui sou eu, né? Por que não diz logo meu nome? Aí um amigo meu falou: nossa, cara, eles acabaram com vocês, e aí como é que você fica? Eu falei: foi uma missa motiva para nós, eu acho, né? Eu ficava brincando. Vocês também já passaram por isso, não é? Vivem às vezes dentro de casa algo nesse sentido. E aqui nesse livro, né, seria interessante depois procurarem o segredo da verdadeira devoção para com a Santíssima Virgem, segundo São Luís Maria Grão de Montfort. É possível achar até em PDF, eu tenho, posso mandar. Aqui o Padre Júlio Maria faz uma aprofundação do tratado. Aqui ele fala que todo escravo de amor, ele é uma espécie de alma vítima, viu? É alguém que no seu sofrimento
é capaz de oferecer para Nossa Senhora, para a salvação das almas. Então, o papel especial dela, a salvação começa com ela e a salvação vai terminar com ela. Depois São Luís fala que nos finais dos tempos ela vai suscitar os santos dos últimos tempos. E São Luís fala que os santos dos últimos tempos serão maiores do que os outros santos. Eu não entendia isso a primeira vez que eu li isso. Falei, como? Mas, por exemplo, o Padre Pio não é, sabe, para a igreja, o Padre Pio é recente, gente. Padre Pio é aquele santo que eu falo, não, Padre Pio é aquele santo X tudo, né? Tinha tudo naquele homem. É um dos santos que mais cresce em devoção. E por que os santos dos últimos tempos serão maiores? Porque o tempo que a gente vive é terrível. Santo Agostinho dizia assim, olha, eu tenho dó dos cristãos dos últimos tempos. Porque nós lutamos com um demônio preso e eles lutarão com um demônio solto. O diabo já passou da noite. Olha o mundo que nós vivemos, gente. Então, o santo dos... aí ela tem o papel de suscitar e educar esses santos. Por isso São Luís vai citar Santo Agostinho chamando Nossa Senhora de quê? Forma de Deus. Se nós queremos viver a santidade, e essa é a nossa primeira vocação, a Virgem Maria é a fábrica dos santos. São Maximiliano Maria Kolbe dizia: todo santo é obra da Imaculada, é ela que suscita. Uma pessoa me perguntou, sexta-feira, quando eu estava vindo para cá, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram. E uma pessoa disse assim: por que sempre em tempos difíceis Deus suscita um santo? E eu respondi para ela: porque um santo é um presente de Deus para a humanidade. Porque um santo é um sinal de que Deus nunca nos abandonou. Porque um santo é uma seta para o céu. Nossa Senhora suscita o santo e os santos abalam. Os santos nem precisam falar. O louco da Imaculada, São Maximiliano, um homem que respirava de Maria. Ele leu esse livrinho, tá? Ele fundou a Milícia da Imaculada por causa do tratado. Quando ele leu São Luís, não era São Luís, era Beato. Ele dizia: o Beato de Montfort está falando de nós. Ele dizia quando falava dos apóstolos dos últimos dias: seremos nós, dizia São Maximiliano. Qual era o lema de vida dele? Conquistar o mundo para Cristo por meio da Imaculada. O superior dele escreveu: Frei Maximiliano hoje me procurou, pedindo para ir para o Japão. Ele queria conquistar o mundo para a Imaculada. Perguntei ele se sabia falar japonês, me disse que não. Perguntei ele se ele tinha dinheiro, disse que não. Porém disse sim, que ele podia ir, porque se tratando do louco da Imaculada, tudo é possível. São Maximiliano parte para o Japão no desejo de evangelizar. Ele usava dos recursos que tinha da época, então ele comprar aquelas máquinas para fazer revista, né? E ele fazia as revistas que até hoje se fazem, o Cavaleiro da Imaculada. E aí ele vai para o Japão, querendo comprar um terreno, nem sequer tinha dinheiro. Aí conheceu um lugar e falou: não, aqui eu não quero, porque aqui vai ter uma explosão, olha. E foi achar um terreno que ficava de trás de um morro enorme. O homem não queria vender, ele foi lá e botou uma imagem de Nossa Senhora, enterrou medalha milagrosa. O homem não queria vender, depois falou para ele: tá bom, eu não vendo, mas eu te dou. E deu para São Maximiliano. Começou a trabalhar. Chegaram os frades para ajudar, e ele falou: Frei, mas o senhor não vê que o senhor foi enganado? Olha esse terreno, de trás dessa montanha. Ele falou: nós não fomos enganados. Isso aqui é a estratégia da Imaculada.
Um certo tempo não teve a bomba de Hiroshima, explodiu tanta coisa lá, e olha, ele tinha visto, e o único lugar que ficou ali intocável foi o mosteiro deles. E nesse exato momento eles estavam rezando o Santo Rosário. Depois São Maximiliano é preso, levado para o campo de concentração. Uma pessoa foge, então escolheram 10 pessoas que iriam morrer por causa daquele que fugiu. Um homem gritando, chorando: eu sou pai de família, não me matem, não me matem. São Maximiliano dá um passo na frente, nem explodia. O soldado já poderia ter executado ele ali mesmo. Por que você está dando um passo na frente? Eu quero morrer no lugar. Aceitaram. Trancaram esses 10 homens numa cela, e diz que aquela cela se tornou uma espécie de santuário, onde ele rezava rosário, as pessoas iam se convertendo, ele atendia a confissão de cada um. Ia morrer de fome, né? Morreu todo mundo, só não morria São Maximiliano. Então decidiram matar São Maximiliano de uma outra forma. Vamos aplicar uma injeção letal. E assim vieram. São Maximiliano perguntou se poderia escolher o braço. Só ela falou: você vai morrer, que diferença faz escolher o braço? Posso escolher o braço? Pode. Então quero que seja pelo braço esquerdo. E enquanto o soldado vinha para aplicar a injeção, ele levantou a mão direita. E o soldado falou: por que você está levantando a mão direita? Ele falou: enquanto você me mata pela mão esquerda, eu te absorvo com a mão direita. Olha o que é um escravo, gente. São Maximiliano dizia: eu quero ser pó nas mãos da Imaculada. São Maximiliano morreu. Todos aqueles que morriam no campo de concentração eram cremados. São Maximiliano se tornou pó nas mãos da Imaculada. Alguém que entregou, consumiu a vida. E eu devo entender que na minha consagração eu preciso fazer isso. Vocês veem, 19 anos de vida missionária. Em 2010 eu tive uma questão de apêndice que estava estourando, já estava necrosada. Fui submetida a uma cirurgia no dia 12 de dezembro, que é dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Olha os sinais dela na vida de um consagrado. Passei por uma cirurgia, depois teve consequência porque já estava estourada, necrosada. Comecei a passar muito mal, interna, volta para casa, interna, até que depois fui internado novamente. Uma obstrução no intestino, tomografia revela que tem um líquido na barriga. Tentaram um tratamento, com antibiótico, não foi possível. Então, dia 4 de janeiro, eu fui submetido a uma nova cirurgia, uma coisa mais invasiva. Então, abre toda a barriga, tira tudo para fora, limpa, tirar 100 ml de pus. Tive que usar fralda. Já sou magro, perdi 10 quilos. Eu estava tão feliz que eu tinha chegado a 64 quilos. Um período muito difícil. Mas um período que eu lembrava: eu entreguei minha vida a Nossa Senhora, eu consagrei a ela e a Jesus por meio dela, meu corpo com todos os membros e sentidos, eu oferecia tudo aquilo para ela. Depois, ano passado, dia 17 de fevereiro, o dia que era para me pregar no Instituto Hesed, 3 dias antes, eu comecei a sentir uma dor novamente. Fui para o hospital, uma dor muito forte, como a de apêndice, era a aderência. Aí o irmão até me ligou: irmão, será que você vem? Eu falei: irmão, não sei não. Eu acho que eu vou ter que, infelizmente, passar por outra cirurgia. Mas a gente vai estar rezando, a gente vai se conversando. Eu não pude ir para o Instituto Hesed. Eu operei no dia que era para mim estar chegando lá, na hora que era para mim estar chegando. Eu senti muita dor nessa última vez que eu tive que tomar morfina. E aí eu estou lá na maca sentindo muita dor. Era 7 horas da noite, eu pensando: nossa, agora era para mim estar pregando no texto do combate. O Instituto Hesed tem um alcance muito bom. Eu falei: meu Deus, quantas almas talvez seria tocada, Jesus falou para mim: você pode alcançar muito mais almas em cima dessa maca, com esses 24 pontos que você tem aí na barriga.
oferecendo tudo. Os médicos pediram um repouso de 45 dias, isso na quaresma. Eu fui operado em 2 quaresmas, eu já estava preocupado com essa quaresma de agora, que eu falei, nossa, a quaresma está subindo de nível, né? Então o escravo entrega tudo para nós, as nossas alegrias e tristezas. Gente, eu fiquei 21 dias internado, era eu costurado lá, e o pessoal, não acredito, meu sonho era te conhecer. Eu estou lá na máquina costurado, o cara, nossa senhora teve mais filho, não. E aí ali eu ia explicando as coisas. Todo mundo recebe alta e eu fico, aí vem um outro jovem, todo. Eu falei, ixi Maria, eu falei, irmão, você está igual eu aí, todo costurado. O meu foi tiro, você acha que eu tenho que matar o cara? E aí você evangeliza, o cara vai embora. Na última semana, o médico falou assim, olha, você vai ficar mais no final de semana aqui. Eu fiquei, meu Deus, eu queria ir embora. Porque meu filho fez 1 ano, eu não vi, minha filha fez aniversário, eu não vi. Eu tive que ver meu filho andando por vídeo, dando os primeiros passos por vídeo. E aí, eu queria ir embora. A mulher falou, mas tá bom, mais um final de semana, vamos oferecer a Jesus Nossa Senhora. Aí à noite entra uma pessoa, não vi o rosto da pessoa, vi só os pés tudo sujo. Eu falei, é um irmão de rua. Quando eu fui rezar o rosário com a minha esposa, nós estávamos rezando em voz alta, ele começou a responder, Santa Maria. Eu falei, quer rezar? Reza com a gente. Minha esposa foi em casa, ele falou que era irmão de rua, foi esfaqueado. Eu pedi para minha esposa levar a toalha, comprar chinelo, escova de dente, sabonete, porque ele não tinha nada. Quando esse cara tomou um banho, saiu do banheiro, eu falei, não acredito, é Jesus. Eu posso depois, no intervalo, mostrar a foto para vocês. Cabelo grande, barba, ele é Jesus. Eu chamava ele de meu Jesus. Ele ria, ele rezou o rosário comigo na quinta, sexta, sábado, domingo. Recebeu alta no domingo e eu na segunda. Por que Deus me segurou mais um final de semana no hospital? As enfermeiras me pediam a oração. A técnica de enfermagem era espírita e falou assim, meu filho, eu nunca vi ninguém como você. Olha, ela era espírita, ela não tinha noção nenhuma da fé, ela dizia, eu nunca vi ter missa. Todo domingo tinha missa, mas não era missa, é porque o ministro, eu pedia para o ministro levar a consulta. Você não reclamou de nada, médico que me segue até hoje, que assiste minhas lives. Gente, a nossa vida tem que ser uma contradição. Fazia live dentro do hospital, falando sobre sofrimento. Talvez vocês pensem, o Hélio não merece isso. Mereço, porque o único inocente que sofreu sem merecer nada era Jesus. Por que estou dizendo isso, gente? Porque os nossos tempos são tempos difíceis. Eu tenho falado muito sobre sofrimento, sabe por quê? É algo que eu leio bastante. E Deus permitiu eu viver isso na terra. Eu tinha que viver aquilo que eu pregava, eu tinha que viver aquilo que eu tinha estudado. E aí agora nessa terceira cirurgia, eu fui estudar novamente sobre isso. E eu encontrei uma frase de Santo Agostinho que, meu Deus do céu, me fez pensar muito. Santo Agostinho diz assim, é pelo sofrimento que Deus separa o joio do trigo. Olha, como que Deus separa o joio do trigo? Pelo sofrimento. Vamos ser verdadeiros aqui entre nós. Da pandemia para cá, você conhece alguém que não está sofrendo? Se não é você, é com alguém que é próximo. E a pandemia ela é mundial, gente. Não é só o Brasil, é o mundo inteiro. Se Deus separa o joio do trigo pelo sofrimento, dentro desse contexto de finais dos tempos, eu pergunto para os senhores, o que Deus está fazendo aí, gente? Deus já está separando. Aí eu vou concluir a outra parte que é pesada de Santo Agostinho. Deus separa o joio do trigo pelo sofrimento. Quem sabe sofrer é trigo destinado ao céu. Quem não sabe sofrer é joio destinado ao inferno. As pessoas, elas não sabem mais sofrer, gente. Por quê? Porque eu quero acreditar que é de forma inconsciente, mas o protestantismo atrapalha nisso.
O protestante fala assim: você está sofrendo porque você é um pecador, você está sofrendo porque você não paga dízimo, você está sofrendo porque você é um idólatra. Os protestantes eram os amigos de Jó. Jó não tinha feito nada. Ele falou: você está sofrendo porque você deve ter pecado contra Deus. Para os protestantes, sofrimento é uma desgraça. E esse pensamento entrou dentro da igreja. Não estou condenando, pelo amor de Deus. Hoje é tão difícil evangelizar, a gente tem tanto medo de ser mal compreendido, mas por isso eu me preocupo. Você pega um padre que segue a liturgia, não gosta da missa dele, é morta, não sei o quê, porque primeiro não é que a missa dele é morta, é você que não sabe o que é missa. Não, porque o padre ali vai fazer a missa de cura e libertação. Aí entope, mas é um povo que não ama a Deus, é um povo interesseiro, está ali querendo cura e não querendo Deus da cura. E cura salva alguém? Se eu tenho uma doença e Deus me curou, que bom, que graça. Não é pecado eu pedir uma cura, mas porque eu fui curado eu estou salvo. Está entendendo? O que adianta eu levantar de uma cadeira de roda, por exemplo, se eu fosse paralítico, para ir para o inferno caminhando com as duas pernas? É melhor morrer em cima de uma cadeira de roda, sabendo que se eu for salvo, eu não vou chegar no céu empurrando cadeira de roda. O mais importante é a salvação da alma. Eu não sei vocês, mas eu fico rezando, olhando para o templo. Não tem diferença nenhuma o nosso templo e o templo de Jesus. Quando era para multiplicar pães, mais de 5.000 homens, né? Sem contar mulheres e crianças. Missa de cura é assim. No Calvário, cabe esse povo. São Luís não escreveu só um tratado, escreveu o segredo do rosário, escreveu cartas aos amigos da cruz, escreveu o amor à sabedoria encarnada. No Carta aos Amigos da Cruz, São Luís fala: Jesus teve muitos amigos em volta da mesa, mas poucos em volta da cruz. Os escravos são os amigos da cruz. São Luís fala: o escravo deve amar Nossa Senhora não só em canal. O que quer dizer isso? Na consolação, nos momentos de glória e da alegria, mas o escravo também ama Nossa Senhora, sabe aonde, gente? No Calvário, na dor. Por isso a escravidão, ela é um segredo, São Luís diz, de santidade, gente. A gente se consagra, mas eu não sou digno, é isso mesmo. Eu me consagrei, sabe por quê? Porque eu não presto. Eu me consagrei a Nossa Senhora não é porque eu sou um santo, é porque eu não presto. Então eu me entrego a ela para que ela me ajude a ser melhor, está entendendo? Não é questão de dignidade, capítulo 1 do tratado, necessidade da devoção. Não é questão de dignidade, é questão de necessidade. Eu necessito, eu preciso, porque ela tem esse papel especial. Ela vai suscitar o santo dos últimos tempos. São Luís fala: o escravo é um membro pequeno. Gente, em quantos lugares as pessoas se decepcionou quando me conheceram? Naquela época, né? Alguns anos atrás, era CDs. A gente colocava no YouTube uma foto, aí tinha ali, eu às vezes colocava de Nossa Senhora, ia passando a voz: vamos chamar ele para pregar. Aí às vezes eu ia, por exemplo, com o tio Edson, né? Da comunidade. O tio Edson é grande, forte. Chegava lá nos retiros, o pessoal: oi, Hélio Maria, seja bem-vindo. Aí o tio Edson falava: não, Hélio Maria é ele, eu sou só o segurança. A pessoa olhava dos pés à cabeça, era uma decepção. Você, o Hélio Maria? Sei lá o que ela pensava. Talvez um homem bonito, forte, chega lá um raquite. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. E é assim que Nossa Senhora ela vai trabalhando, não é? Então a nossa missão, gente, entenda isso: você se consagrou, não foi por moda, porque a escravidão não é uma moda, mas é um modo de vida. Nós nos consagramos, sabe o quê? Para dar a vida. Nós nos consagramos para contribuir
para a vinda gloriosa de Jesus. Nós nos consagramos para que o triunfo do Imaculado Coração da Virgem Maria aconteça. E eu vou dar um spoiler aqui. Eu já estou me comprometendo com o Padre de voltar aqui ano que vem. E ano que vem vocês vão estar aqui sentando, mas não só aqui sentado. Gente, vocês têm que servir. Vocês vão abraçar junto com a Fabiana, junto com a Zezé. Vocês vão construir um exército, né? Nós temos o Alexandre, que já conhece, o homem de Deus, que já prega também, né? Vocês vão construir um exército. Vocês vão trazer mais pessoas. Vocês vão, sabe por quê? Porque o triunfo do Imaculado Coração passa por vocês. Vocês vão mudar a América brasiliense com a vida de vocês. Vocês vão atrair novas pessoas. Não importa se é multidão, número não quer dizer nada, né? Mas sim, escravo é isso. O que um escravo fazia? Não era servir? Na simplicidade, na humildade. Escravo tinha direito a alguma coisa? Não vou servir se Deus me cura ou não me cura, pouco importa. Eu vou servir porque eu sou um escravo. E a escravidão, ela não tira a liberdade. Alguém dizia assim: vocês aí fica falando de escravidão, né? Uma pessoa da teologia da libertação. Escravidão, São Paulo diz, foi para a liberdade que Cristo me libertou, tá? Ou abençoado. Eu estou me sendo escravo de quem? De Jesus, por meio de Nossa Senhora. Então ele veio para me libertar dele, Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mas de quê? Do pecado, do mundo, das coisas do demônio. Quanto mais eu for escravo, mais eu serei livre. Por isso dizia Santa Cecília: bem-aventurados os escravos de amor da Virgem Maria, porque gozarão da verdadeira liberdade. É aquela história, na época da escravidão, um homem comprou um escravo, pagou caro por esse escravo, foi levando o escravo para casa, no meio da estrada parou a carroça, abriu, tirou a corrente dele e falou: vai embora, você está livre. Ele ficou sem reação, e ele começou a correr, olhando para trás. Ele pensava: acho que o cara vai me matar, né? E o homem, vendo ele correndo, ele foi correndo, parou no meio do caminho. Ele falou: ele me libertou. O Senhor foi indo embora na carroça, o escravo começou a correr de volta. Senhor, eu quero ser teu, eu quero ficar contigo. Porque ele pensou: não, se eu não ficar com ele, eu vou ser escravo de outro. Mas eu te libertei. Escravidão é isso. Por que nós queremos ser escravos? Porque esse Senhor me libertou. E se eu não for escravo dele, eu vou ser escravo do mundo, eu vou ser escravo do pecado. Mas é um termo forte, né? Escravidão. Eu me assustei quando eu vi a primeira vez. É natural. Mas todas as vezes que os senhores leem no Evangelho servo, você acha que no original era servo? Você acha que no original Nossa Senhora diz: eis aqui é o servo do Senhor? Não. Escravidão de amor, gente, é uma gratidão a Deus. Olha, por exemplo, o filho pródigo pegou toda a sua herança, partiu, foi para o mundo, gastou tudo que tinha, não tinha mais nada, foi trabalhar nos campos, desejava até comer lavagem dos porcos. Olha a situação. Só que aí ele pensa o seguinte: quantos escravos que há na casa do meu pai, que tem pão em abundância, e eu estou aqui a morrer de fome. O filho pródigo pensa o seguinte: eu vou voltar para a casa do pai, e eu vou dizer para o pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus escravos. Ele deixou de ser filho? Escravidão de amor é um gesto de gratidão a Deus, está entendendo isso? Nós éramos escravos do demônio no mundo, por gratidão a Ele. Eu agora quero ser escravo. Não deixou de ser filho.
não deixou de ser filha, nem de Deus e nem da Virgem Maria, porque queremos viver uma espiritualidade de escravidão. E até Jesus, Filipenses 2, de 5 em diante, sendo ele de uma condição divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas humilhou-se, tornando homem, e humilhou-se ainda mais, assumindo a forma de escravo. Agora, desculpa eu falar um pouco mais verdadeiramente, agora o povo não quer nada com a vida. Eu não sou escravo, eu sou amigo de Jesus. Porque Jesus disse: eu já não vos chamo de servo, mas de amigo. O que é amizade com Deus? Os santos falam que a amizade com Deus é viver na graça. Eu sou amigo de Jesus, nem visita Jesus. Eu falei: que amigo você é, né? Eu não queria nunca um amigo igual você. Não reza, não faz nada por Deus. E que amizade é essa? Isso é uma amizade de verdade? Então ela tem um papel especial. As coisas virão. Você vê, veio a pandemia, mas no Brasil Nossa Senhora levantou um exército que reza o rosário. Eu participei de um desses rosários da madrugada. No final, quando terminou o rosário, o Frei Gilson me fez uma pergunta assim: ô Hélio Maria, você que é tão mariano, você acha importante isso que a gente faz? Eu falei: Frei, demais. Por quê? Eu falei para ele: durante todo o rosário, eu lembrei da história desse país. Nós tivemos uma princesa chamada Isabel. Isabel deveria reinar no Brasil. Uma das coisas que mais ajudou para que ela não reinasse foi a alforria que ela assinou para que os escravos fossem livres, porque ela era católica. Princesa Isabel engravidava, perdia os filhos. No seu sonho de ser mãe, ela viaja até em Aparecida, doou a imagem de Nossa Senhora Aparecida um manto e pediu para Nossa Senhora a graça dela ser mãe. Gerou 3 filhos. Depois a princesa Isabel viaja novamente até em Aparecida para agradecer a Virgem Maria, e ela doou a Nossa Senhora Aparecida uma coroa. E quando ela levou essa coroa, ela rezou dizendo assim, que ela deveria reinar no Brasil. Porém, se eu não sentar no trono do Brasil para reinar, eu peço que a senhora sente e reine eternamente. O Brasil é dela. Depois, em 1936, que foi um período de muita confusão no Brasil, que estava quase entrando o comunismo e não entrou, porque o povo foi para a rua rezar o rosário, né? O exército brasileiro deu um título a Nossa Senhora Aparecida de generalíssima do exército brasileiro. Olha aí. Quem é esta que avança com honor? Terrível como um exército em ordem de batalha. O Brasil é dela. Conversando com o diácono Cal esses dias, ele me dizia que ele ficou sabendo que irmã Lúcia disse: bendito seja o Brasil. O fundador dos Arautos, na época, escreveu carta para ela tentando arrancar alguma coisa, mas ela não disse nunca. Mas vocês concordam comigo que pelo simples fato de irmã Lúcia, que via Nossa Senhora de Fátima, dizer bendito seja o Brasil, não é consolador para nós, hein? Aí em Medjugorje, o que Nossa Senhora disse? O pior não acontecerá onde? No Brasil. Entenda o que ela está dizendo. O pior, quer dizer que não vai acontecer, mas o pior não acontecerá onde, gente? No Brasil. Ele falou tanta convicção no Brasil. Porque o Brasil é terra de Santa Cruz, porque no Brasil tem um exército rezando o rosário. Você está entendendo o que Nossa Senhora está fazendo? Porque no Brasil o povo está se consagrando a Virgem Maria.
O povo dizia: olha o rumo que está tomando as coisas na época de eleição, você não tem medo? Eu falei: eu não tenho medo não, meu amigo, eu sou escravo da Virgem Maria. Mas você tem 7 filhos, eu tenho que confiar, tudo que é meu é dela, está tudo nas mãos dela. A situação está difícil, não sei o que, isso aqui não está. Mas nós vamos ver o triunfo. Nós vamos ver o triunfo. Porque aquele que está em nós, como dizia São João, é maior do que aquele que está no mundo. Então vamos lá, a perguntinha básica lá do início: por que eu me consagrei? Para nesse tempo, através da minha oração, da minha lágrima, e vão vir muitas vezes as lágrimas. Uma vez eu chorava em alguma imagem assim de Nossa Senhora, ela sabia porque eu estava chorando, né? Foi um momento de muito sofrimento, de muita perseguição. Por exemplo, eu amo a igreja. Você sabe o que é o povo ligar para a sua diocese e falar: olha, nós estamos desmarcando a missão com você, porque nós ligou aí e falaram que você não tem comunhão nenhuma com a igreja. Você ama a igreja, você morre por ela, e depois vem alguém dizendo que você nem sequer faz parte da igreja, você não tem comunhão com a igreja. E aí um dia chorando, eu sempre fiz isso com a cruz. Nesse dia eu quis fazer com a imagem de Nossa Senhora. Então eu colhi assim, ó, a minha lágrima, né, com a ponta do dedo, botei na palma da mão assim da imagem, e chorando eu dizia para ela: mãe, totus tuus, né? Vocês já aprenderam, significa todo dia. Naquele dia eu senti interiormente uma emoção que seria assim, como se Nossa Senhora dissesse que todos os seus filhos que entregasse a ela as suas lágrimas de dor, essa mesma lágrima de dor vai ser transformada no melhor vinho da graça de Deus. Entrega tudo para ela. Eu vou ficar igual aquela menina lá: fala para tua mãe, Kiko, né? Fala tudo para tua mãe. Fala tudo para tua mãe. Você agora é eterna. É o que nós cantamos, hein? Eu estou diante de coisas, você é uma coisa de Nossa Senhora. Olha que coisa bonita, né? Ele: Maria, quem é você? Eu sou uma coisa de Nossa Senhora. Coisa é coisa, isso aqui é uma coisa. Eu botei aqui, não vai sair daqui. Deixar ser conduzido por ela, e ela nos conduzirá a Deus. Então, mesmo nas nossas lutas, mesmo nas nossas dificuldades, né, entender que a Virgem Maria é ela que vai nos ajudar. Não devemos ter esse medo, essa preocupação. Não, gente, no final das contas tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo no final, né? Então, o papel especial dela, resumidamente, é a salvação das almas. O papel especial dela, resumidamente, é suscitar os santos dos últimos tempos. Nós se santifica como? Rezando, sofrendo, caindo, levantando. É assim que se santifica. Nos finais dos tempos, ela levantaria um exército. A gente está vendo isso, não é? Se eu não me engano, acho que é o Papa São Pio X, Pio XII, que dizia: dai-me um exército que reza o rosário e eu transformarei o mundo. Então Nossa Senhora está trabalhando. E de modo muito especial no nosso país, que o primeiro nome do nosso país é o quê? Terra de Santa Cruz. Então por isso nós estamos nos consagrando. E Nossa Senhora vai utilizar de tudo, da sua oração, da sua renúncia, da sua lágrima, da sua dor. Ela vai utilizando de tudo, não é? Para a salvação das almas. Então, nós nos consagramos para isso.
Os apóstolos dos últimos dias, na minha visão, são novos São João Batista, porque São João Batista tinha que preparar a vinda de Jesus. São João Batista trovejou contra o pecado, perdeu a cabeça porque denunciou o pecado de alguém que era poderoso, ou seja, não temerão nenhum mortal na face da terra. Viverão no deserto. O deserto significa a vida interior. Então nós somos chamados a viver isso. Não sei se ficou um pouco claro para nós qual é o papel dela e qual é o meu papel. Para a gente encerrar esse primeiro momento, que eu acho que já tem o quê, né? Muito tempo aí que eu estou falando, mas veja, para encerrar esse momento, falei do papel dela, mas qual é o meu papel? Dentro de tudo aquilo que nós ouvimos e dentro de tudo aquilo que nós iremos falar em outro momento. O papel dela é ressuscitar os santos. O papel dela é levantar os apóstolos dos últimos dias. O papel dela é alcançar de Jesus a nossa salvação. Mas qual é o meu papel? É me deixar ser um apóstolo dos últimos dias. É viver o que ela me pede. É entregar a minha vida. É consumir a minha vida, né? Enfim. Então vamos ficar em pé para a gente rezar.